Em verdade vos digo que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nas palavras proferidas pelo Espírito da verdade, para prefaciar a obra do Evangelho do Cristo, agora sob a luz da doutrina dos Espíritos, nós vamos nos recolher em espírito e verdade, no dizer de Jesus, para que recolhidos possamos rogar a Deus, o Pai de infinita misericórdia, para abençoar as nossas almas e com a bênção podermos sentir em nós o sentido verdadeiro da nossa existência e assim voltarmos-nos para este sentido que habita dentro de nós e o sentindo possamos, juntamente com a ajuda desta casa, podermos fortalecer as nossas esperanças, iluminar os nossos caminhos e a nossa mente para sairmos daqui melhores e mais resolvidos do que quando entramos. Com a tua bênção, Pai, que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele é encadeado em relação ao seu índice de uma forma que não é coincidência. Ele começa descrevendo quem eram as forças políticas e religiosas da época de Jesus, para dar um contexto da obra que Jesus veio realizar na época em que ele encarnou. E logo nos próximos capítulos ele vai discorrer sobre o ponto central da doutrina do Espiritismo, que é sobre a reencarnação e sobre a possibilidade de existência em outros mundos, de outros mundos. E logo após esses capítulos, ele vai adentrar naquilo que nos concerne e daquilo que nos traz aqui na noite de hoje. É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde nesse capítulo ele vai descrever e explicar o porquê que nós, ao nascermos nessa existência, neste planeta, sofremos. Ele vai abordar a justiça das aflições, ou seja, o porquê que é justo nós sofrermos, o porquê que nós não entendemos muitas vezes, e na maioria das vezes, por que devemos sofrer. E também, nesse mesmo capítulo, ele vai descrever sobre todas as formas de sofrimento que impactam, e até hoje impactam, não só na época que Kardec trouxe, né? Mas até hoje impactam na felicidade do indivíduo nessa terra. Então ele vai falar sobre a loucura, vai falar sobre o bem sofrer, o mal sofrer, ele vai falar sobre a melancolia, sobre a verdadeira desgraça. Nesse capítulo ele vai abordar todas as formas físicas e psicológicas do sofrimento. E no capítulo 6, ele vai
no próximo capítulo, né? No capítulo 6, ele vai colocar o porquê, e ele vai colocar nesse capítulo, e que se chama o Cristo Consolador, ou o Consolador Prometido, onde ele vai, fundamentado pela doutrina dos Espíritos, descrever que o Espiritismo se trata de nada mais do que a terceira revelação. A revelação que o Cristo, enquanto esteve passando por este planeta, disse que depois que ele partisse, que ele iria ao Pai, mas que ele não nos deixaria a sós, que ele enviaria um Consolador, e que esse Consolador seria o Espírito da verdade, e que ficaria conosco até o fim dos tempos. E que ele ficaria conosco e nos ensinaria e explicaria todas as coisas que ele demonstrou, que ele fundamentou, mas que nós, na época, seja neste mundo, ou talvez nós não estivéssemos ainda neste mundo, né? Segundo a doutrina dos Espíritos, vai explicar tudo aquilo que ele falou e que nós, na época, não entendemos. Então, uma das questões que ele vai explicar é uma passagem que está em Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30. Ele vai dizer assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. São palavras acolhedoras para nós que viemos aqui esta noite, trazendo os mais particulares dramas, os mais particulares anseios, e as mais profundas perguntas sobre por que temos que viver desse jeito, por que a vida é do jeito que é, por que aconteceu isso comigo, por que eu sou desse jeito. E logo a seguir dessa máxima, né, Allan Kardec vai abrir esse capítulo dizendo assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, que é a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi a isso que levou a Jesus dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. E essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Não nos parece, vamos dizer assim, não nos parece muito apropriado para nós em relação aos problemas que nós estamos passando. E nem talvez nos fale muito particularmente a nós essas palavras, pelo fato daquilo que muitas vezes nós esperamos como sendo a resolução dos nossos problemas, ou a resolução das nossas dores. Verdade? Desde quando nós entendemos que Deus é todo-poderoso, por uma forma rápida de pensamento, nós
podemos conceber que a Ele tudo seria possível para nos aliviar, fazer as nossas vontades, nos livrar do sofrimento, nos fazer prosperar, seja o que for. Mas a missão do Espiritismo é dizer também que ele poderia realmente fazer aquilo que eu acabei de falar. Mas a missão do Espiritismo também é trazer a luz do entendimento para todos nós e que cada um de nós tem uma certa cota de responsabilidade em relação ao mundo, ao campo de relação em que nós estamos inseridos. E a essa responsabilidade Deus nos deixa o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para nós podermos andar em dois caminhos. Ou dentro da observância da lei que o Cristo veio nos deixar, ou segundo aquilo que nós acreditamos que seja mais apropriado a agir. Possivelmente, se nós escolhemos agir da maneira como nós queremos agir, é possível que em alguns momentos nós venhamos a agir de uma forma talvez não tão consciente dentro das leis do Cristo, de amor e de caridade. Mas como o mundo é muito forte e seus apelos são muito atrativos, vamos dizer assim, existe uma grande chance e uma grande margem de que nós acabemos agindo fora da lei do Cristo. E é aí que nós encontramos o anjo da dor, para nos fazer voltar os olhos da alma para dentro de nós mesmos. E para que nós, fazendo isso, possamos buscar o lenitivo nas mãos de Deus, seja ele qual for. E aí nós voltamos a encontrar as palavras do Cristo, a nos chamar para que nós nos entendamos e para que a gente se sinta a nossa verdadeira natureza. De forma que nesse passo, nessas palavras que ele colocou, existem alguns momentos. O primeiro deles é: vinde a mim. Nós temos que ir ao Cristo. E é o que nós estamos fazendo na noite de hoje. Nós, qualquer seja o motivo que for, qualquer que seja a forma pelo qual nós ouvimos a respeito desta casa, seja ela muitas vezes como último recurso que nós talvez nem acreditamos, estamos aqui. Nós viemos, nós saímos do estado e estamos indo ao encontro do Cristo. Nós estamos movendo esforços, e todos nós sabemos que quem não é de Porto Grande sabe o quão longe é vir até aqui. Mas nós estamos vindo. É um primeiro passo. De forma que os aflitos e sobrecarregados somos nós. Diz que ele, que o Cristo nos aliviará. Eu vos aliviarei. O segundo passo é tomar sobre nós, ou seja, tomar sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Ou seja, nós temos que trocar de jugo. Porque nós temos que refletir de que Jesus não nos deixaria sem carga. Ele disse que ele nos aliviaria. Ele não disse que carregaria o fardo por nós. Mas disse que o seu fardo seria mais leve. E daí ele faz o apelo para que nós aprendamos com ele, porque ele é brando, ele é manso, e ele é humilde de coração. Ele não tem um interesse
de se fazer melhor do que nós. Ele não tem o interesse de nenhum encarnado. Ele só tem o interesse de fazer com que o nosso fardo seja mais leve. Porque todos nós sabemos que, independente se acreditamos nos espíritos ou não, independente se estamos aqui porque acreditamos na casa ou não, nós sabemos que quando a dor ela bate, ela dói. Não é verdade? E depois ele fala que se nós tomarmos o jugo e aprender com ele, nós acharemos o repouso para as nossas almas. E é nesse repouso que nós experimentamos, se nós tomarmos o jugo dele e aprendermos com ele, que é brando e humilde de coração, é este repouso que vai fazer com que a nossa alegria seja completa. E é essa a tarefa do Espiritismo. Ela não é uma tarefa fácil. E para todos nós que estamos aqui, não pensem que a tarefa do Espiritismo está sob os fardos de quem está dando a palestra, porque se dependesse disso, estávamos todos no inferno. Não. Ela depende daquele que disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. E essa tarefa, ela depende, e é a tarefa do Espiritismo, não só esclarecer as palavras do Cristo, é também a tarefa do Espiritismo transformar o homem e transformar toda a humanidade. É tarefa do Espiritismo varrer todas as formas de doutrinas ou de ideologias que são baseadas na mentira. E para restabelecer todas as coisas no seu sentido verdadeiro. Ou seja, o sentido verdadeiro do porquê que nós estamos aqui. Quem realmente nós somos, a nossa verdadeira natureza. Lembrar a nossa origem, esclarecer e encorajar para que nós atinjamos o nosso destino. E dar a força necessária para nós vivermos as nossas relações com o mundo corpóreo. Desta forma, tomando o jugo do Cristo, que segundo Kardec diz, impõe como dever o amor e a caridade. E aí nós temos a lei máxima, ou o maior mandamento da lei, ou que nós podemos dizer o maior mandamento da Torá, como mandamento judaico, que vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Veio Cristo, veio Jesus, disse que era o Cristo, provou que era o Cristo, fazendo tudo aquilo que fez, ensinando tudo aquilo que ensinou, e depois complementou essa lei dizendo assim: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer ainda: aí está toda a lei e os profetas. Tudo aquilo que os profetas da Bíblia vieram no Velho Testamento, nada mais é do que para dar o exemplo de que eles amaram a Deus sobre todas as coisas. E veio Cristo e deu o exemplo de que nós deveríamos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Fazermos para os outros aquilo que nós queríamos que os outros nos fizessem. E não fazer para os outros aquilo que nós não queríamos, né? Não vamos querer que os outros nos façam. Essa reflexão, ela traz
dentro da nossa consciência, na nossa alma, e nos coloca a justiça, o sentimento de justiça que todos nós temos. E existe no Livro dos Espíritos uma lei que foi classificada como uma lei que nos rege e que ela é chamada de justiça, amor e caridade. E ela é uma lei profunda, ela é baseada numa lei que está na natureza do universo e na natureza deste mundo. Não dá para nós termos amor, não dá para nós realizarmos a caridade se nós não formos justos. E não dá para nós sermos justos se nós não mergulharmos na nossa verdadeira natureza. Porque mergulhar na nossa verdadeira natureza vai nos fazer sentir e compreender que nós somos espíritos em trânsito por este mundo. E isto, em termos de palavras, talvez soe um pouco batido, mas se nós pararmos um pouquinho para pensar nas consequências de sermos um espírito em trânsito por este mundo, significa que nós não somos daqui. E se nós não somos daqui, por que nós estamos aqui? Nós temos algumas responsabilidades, assim como os outros também têm responsabilidades para com a gente. Então, se eu sou um espírito em trânsito por esse mundo, a justiça começa a ser outra. Porque se eu sou um espírito em trânsito por esse mundo, todos os outros que me cercam também são. Podem acreditar ou não, podem ter consciência ou não, podem não querer, mas são. Podem observar essa justiça ou não. Mas todos nós temos a responsabilidade por isso. De forma que se eu entendo que sou e se aceito que sou um espírito em trânsito por esse mundo, em passagem apenas, por algumas experiências, essa justiça, como coloca o próprio Kardec e o Cristo também, né? Amor e caridade impõem como dever. Essa justiça, ser justo, já não olha mais para a esquerda ou para a direita ou a quem. E é aí que nós entramos, e é aí que nós nos desprendemos do jugo deste mundo. E é aí que nós começamos a carregar o fardo do Cristo, que é mais leve. Por quê? Porque se eu tenho o sentimento e a compreensão, e não só isso, porque eu começo a buscar e a ter a experiência, e depois da experiência a confirmação, e a confirmação da convicção que eu realmente não sou desse mundo, algumas coisas começam a perder o sentido. As coisas que começam a perder o sentido deste mundo. E este mundo já não começa a nos afetar tanto. É o jugo do mundo que nós começamos a ser aliviados pela doutrina do Cristo. Como diz os Espíritos na resposta da pergunta 873, o sentimento de justiça está de tal modo na natureza que vos revoltais à ideia de uma simples injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. É inato em nós esse sentimento de justiça. E a perturbação também que a injustiça ela nos traz, ela nos faz sentir. E na pergunta de número 886, Kardec vai perguntar aos espíritos
Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os Espíritos vão responder: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então é benevolência, indulgência e perdão. E a Kardec vai complementar dizendo assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejara nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 19, que é uma comunicação de um espírito chamado Irmã Rosália. Ela fala sobre a caridade moral e a caridade material. E um trecho dela dá algumas explicações do que é a caridade moral segundo o Espiritismo e que talvez nós já tenhamos feito, né? Ela vai dizer assim: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. A gente se sente realmente bem pequenininho, porque ela vai dizer assim: nossa, eu já estou aqui, ainda estou nesse mundo, porque segundo os espíritos que já passaram por aqui, esse mundo ele é bem grosseiro. A matéria desse mundo é bem grosseira. E ela vai continuar dizendo assim: grande mérito há, acredite, em um homem saber se calar, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso? Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. E nós começamos a entender, nessa passagem, quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, quando o sorriso de desdém com que às vezes nos recebem pessoas que muitas vezes se supõem acima de nós, tudo isso é a justiça do mundo. Tudo isso é o fardo do mundo. As pessoas que fazem e que têm essa atitude, na verdade o que elas estão fazendo é acumulando fardo sobre os seus próprios ombros. Porque, acreditemos ou não, Deus vai nos chamar a todos para um acerto das contas da nossa própria consciência. E é na própria consciência que nós vamos escolher os caminhos futuros que vão nos fazer expurgar aquilo que nós estamos acumulando de experiências fora da lei do Cristo. E nós temos aquele que veio trazer o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que vai nos dizer assim, no capítulo 6, em uma de suas passagens, o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se acalma e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Simples, mas traduz muitos casos em que hoje nós, enquanto sociedade, nação, no caso do Brasil, é o país mais ansioso do mundo. Segundo os estudos, o Brasil está em primeiro lugar como o país que mais sofre do transtorno de ansiedade.
sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito e resignação. Ou então, e o terceiro país no ranking da depressão. O coração bate então melhor e a alma se acalma, né? Então, restabelecer as coisas em seu sentido verdadeiro. Essa é a tarefa do Espiritismo. Que nós possamos refletir, que nós possamos acolher essas palavras e podermos voltarmos ao mundo de relação mais serenos, mais resolvidos e mais esclarecidos. Que o Pai nos abençoe.